Agora tem mais um assunto muito importante, a gente muda um pouquinho o assunto, porque ele é muito sério, inclusive, tá? É muito necessário nesse momento. Principalmente começo do ano, verão, as pessoas tendem a ir mais à piscina, à praia e começam a aumentar os casos de otite. Pois é, vamos saber tudo isso a partir de agora com o doutor Alexandre Colombini, que está aqui com a gente, otorrino laringologista. Seja muito bem-vindo e feliz 2021, né, doutor? Feliz 2021, obrigado novamente pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês, ainda para falar de um tema tão relevante nessa época do ano. É muito relevante mesmo, e realmente os casos aumentam no consultório? Aumenta. Como você mesmo disse, as pessoas por causa do verão, do calor, acabam frequentando mais a praia, a piscina, e com isso o número de otites, de problemas no ouvido, eles acabam aumentando. E é um nome muito comum, né, que são os ites, né, tem a rinite, laringite, e aí tem a otite. Explica pra gente o que é, para as pessoas entenderem aonde que causa essa infecção, ou é uma inflamação, enfim. Isso, pode ser as duas coisas. Então, toda vez que a gente fala em ite, gente, é um sufixo de inflamação. E quando a gente pensa em otite, a gente tem alguns tipos de otite. Essa que a gente vai falar é uma otite externa, uma otite que pega a orelha, o canal do ouvido. Tem aquela otite que quando a criança, o adulto está resfriado, o catarrinho sobe para dentro do ouvido, que é uma outra otite, é diferente. Então hoje a gente vai focar nessa otite do verão, que acontece pelo excesso de umidade, às vezes de um trauma, de uma manipulação errada no ouvido. Ele sempre acontece por conta da umidade? Ou pode ser de repente um vírus ou algo que você pega de outra forma? Então, uma coisa acaba levando a outra. A pessoa, quando ela está com excesso de umidade, algumas barreiras de defesa do organismo, uma gordura, o cerume que a gente produz, que faz a defesa do ouvido, ela se perde. Com isso, essa pele, que por curiosidade é a pele mais fina que a gente tem de todo o nosso organismo, ela pode ressecar, ela pode ficar com microfissuras, machucadinhos. E por esse machucadinho vai entrar um vírus, uma bactéria que vai causar o ouvido, a otite. A otite. Aí, por exemplo, fui para a piscina, tô lá brincando, fiquei horas na piscina. Quando eu saio, aí tem aquela sensação de que a água ficou lá dentro. É por isso que acontece isso pode esse ser problema? uma das causas, porque pode ter ficado aquela sensação de água, e também pode ser porque a pessoa vai tentar tirar essa água de uma maneira errada. Então vai passar a unha, vai machucar, ou vai colocar uma haste flexível com algodão, ou vai manipular. A gente já viu no consultório manipular com tudo, grampo de cabelo, chave do carro. Nossa. Então o pessoal acaba manipulando o ouvido com instrumentos que não foram feitos para manipular o ouvido. É aquele incômodo, né? Você quer tirar de qualquer forma. A sensação é horrível. Quem já teve sabe o quanto que incomoda e quanto é agoniante. Então a pessoa quer resolver. Só que às vezes acaba resolvendo de uma maneira errada e acaba otite. Muitas vezes você sai da piscina e tá com água dentro do ouvido, e aí você percebe que naturalmente ela sai, mas muitas vezes ela não sai. Mas então, se eu não posso usar, por exemplo, a haste, né, flexível, ou qualquer outro tipo de objeto, o que eu faço? Eu tenho que ir pro médico ou eu tenho alguma coisa para fazer naquele momento? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Acho que tem até uns mitos e verdades, se a gente quiser chamar. Eu acho que dá pra gente... Pode. Então vamos colocar na tela. Então são dicas também pra gente saber direitinho o que fazer e o que não fazer, principalmente, né? Que é muito perigoso. Olha lá. Praia e piscina, procure se proteger durante os mergulhos. Use protetores de silicone nas orelhas, se possível. Isso, aqui é uma dica que é válida para quem já tem um histórico de ter otites de repetição. Porque a grande maioria das pessoas vai para a praia, vai para a piscina, nada e não tem otite, né? Então, essas pessoas não precisam fazer essa proteção. Agora, quem tem uma perfuração no tímpano ou quem tem o histórico de, poxa, toda vez que eu vou nadar eu tenho uma otite, aí é válido a proteção. Tá, então é só colocar o protetorzinho antes. Exatamente. Também se quiser colocar, mesmo que não tenha o histórico, as crianças, por exemplo, para evitar, eu posso usar como uma prevenção ou não necessariamente? Pode, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes o próprio protetor, se você colocar mais apertadinho, tudo, ele pode ser um veículo que pode estar machucando o canal do ouvido. Tá. Então eu costumo recomendar para os meus pacientes somente para aqueles que já têm um histórico. Ótimo. Ou que tem alguma doença, por exemplo, como uma perfuração do tímpano, que a gente sabe que não pode molhar o ouvido, então aí usar o protetor. Tá, e quais são os sintomas, por exemplo? Claro, a gente sente dor e uma certa coceira. São só esses sintomas? O primeiro sintoma que a gente vai ter é o que você mencionou, aquela sensação de ouvido tapado, que alguma coisa ficou presa. Isso pode ser água que ficou presa dentro do canal e quando a gente virar, dá uma batidinha, tudo escorre. Ou como a gente tem cera dentro do ouvido, o cerume, com excesso d'água, ele acaba amolecendo. E ele pode escorrer para fora ou ele pode escorrer um pouquinho mais para dentro e encostar no tímpano. Então o primeiro sintoma que o paciente vai ter é aquela sensação de ouvido tapado. Tá? Depois que vai vir a inflamação,
a dor, em alguns casos pode ter até drenagem de secreção purulenta, pode sair pus. Mas o primeiro sintoma é o ouvido tapado, pode vir uma coceirinha, alguma irritação e depois acaba vindo com essa sensação de dor, que aí começa a ficar bem desconfortável. Eu fiquei, assim, já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com muitas pessoas. Eu tentei fazer isso das batidinhas, isso pode. Então Isso tentar pode. dar umas batidinhas assim na cabeça? Ela vira pro lado, dá uma batidinha. Fazer uma massagem, Pode de pegar repente. uma toalhinha ou um lencinho e dar aquela mexidinha aqui para a gente tentar tirar. São coisas mais tranquilas. Mais suaves, mais né? suaves, que não vai machucar, não vai causar um trauma, porque a gente tem que pensar que como esse ouvido ficou muito tempo na água, a pele ficou muito úmida, então ela fica sensível também. Então se você vai pegar uma haste, alguma coisa, vai machucar. E uma curiosidade, gente, está escrito na embalagem da haste flexível que não é para colocar no ouvido. Então, se você olhar atrás o modo de usar, é para fazer somente uma limpeza externa da região da orelha e nunca introduzir no canal do ouvido, porque pode ter acidentes graves, como até furar um tímpano e de repente perder a audição ou ter que ir para uma cirurgia. E é muito sério, né? É Às bem vezes a gente grave. acha que é algo tão simples. Tem pessoas que fazem isso quase todos os dias. Aí você fala, poxa, mas eu uso durante um tempo, não senti nada. Mas num dia ou outro pode acontecer e quando acontece Os acidentes acontecem da maneira mais boba possível. Às vezes você está em casa, no banheiro lá passando no tua haste flexível, alguém abre a porta, bateu no teu braço. Olha, e perigo. machucou. Tinha paciente que às vezes estava, aquela época que o celular tinha antena, estou entregando minha idade aqui. O paciente ele estava cutucando o ouvido com a antena. A filha veio por detrás, menininha pequena, 3, 4 anos, deu um tapa na mão do pai, perfurou o tímpano. Então, acidentes acontecem de maneira boba, por isso tem que evitar e tomar cuidado. É uma área tão sensível, É né? muito Então delicado. não pode colocar nada lá dentro. Tem mais uma pra gente ver. Vamos ver então essa dica também agora. Alerta! Não utilize hastes flexíveis e nem objetos pontiagudos em suas orelhas. Pronto, está dito, explicado e é isso que tem que fazer. Não Exatamente. pode colocar nada. As pessoas costumam perguntar, poxa, se eu não vou usar isso, como que eu vou limpar a minha orelha? Saiu do banho, pega novamente a toalha, um lenço e limpa até onde o teu dedo alcança. Faz essa limpeza para, obviamente, não ficar suja a região externa. Nas crianças também. Nas crianças a mesma coisa. Daí tem gente que fala, mas eu produzo muita cera e meu ouvido entope com facilidade. Aí nesses casos tem que procurar um profissional, um médico, de preferência um otorrino, para fazer uma limpeza com alguém que foi treinado, habilitado para aquilo. Agora, quem tem um excesso de produção de cera também pode ter mais casos, incidência de otite ou não tem a ver? O excesso de cera ele pode levar a um excesso de umidade. E aí nessa tentativa de estar manipulando, de limpar, pode causar uma otite. Mas a cera em excesso também tem essa questão da umidade que é importante. Certo, então tem que procurar um médico para fazer a limpeza correta. Sempre está fazendo acompanhamento. Ótimo. Mais um na tela para a gente ver. Otite, pingar azeite de oliva, doutor, eu já ouvi essa história. Já ouvi algumas de até esquentar um pouquinho o óleo para pingar. E só de ouvir já me deu uma palpitação aqui. Agonia, né? Já dá uma agonia. Exato. Então eu costumo brincar com meus pacientes que o ouvido não é salada para a gente temperar. Então roda bastante na internet cebola. O pessoal, tô com dor no ouvido, tudo, pega um pedaço de cebola e coloca no ouvido, ou pega um azeite morno com alho e coloca. Então não, gente, não coloque nada disso no ouvido, porque você não sabe o que está acontecendo, se tem uma perfuração no tímpano ou se tem alguma outra complicação. E o uso desses produtos que não foram feitos para ser colocados no ouvido vai acabar agravando, você vai demorar para procurar um médico e quando você for procurar vai estar numa situação muito mais grave do que se você já tivesse ido logo no início. Quem tem, por exemplo, já sofre, né? Normalmente com sinusite, rinite, por exemplo, tem mais facilidade de ter otite ou não tem nada a ver? Tem, mas não essa otite do verão que a gente está falando. Tem mais facilidade de ter uma otite média aguda, uma otite serosa, que é uma otite que acontece numa outra parte do ouvido, do tímpano para dentro. É o que a gente fala agora no verão da praia da piscina, é uma otite que acontece do tímpano para fora, mais nessa região do canal. Mesma coisa para quem tem desvio de septo. Desvio de septo ele pode, ele te predispõe a você ter mais infecções respiratórias, dependendo do grau do desvio. E aí vamos falar que você está com uma sinusite, você vai assoar o nariz com muita força, o que também não é para fazer. Aumenta muito a pressão interna, esse catarro, essa secreção pode subir pela tuba auditiva e acabar causando um problema no ouvido. Vamos colocar mais um na tela, então, para a gente ver a próxima dica do que fazer ou não fazer. No caso, olha só, pingar álcool.
Me deu palpitação também, mas eu tô na dúvida aqui se então, é correto ou não. Existe aquele álcool boricado que tem na farmácia ou na farmácia de manipulação. Alguns otorrinos e alguns livros consta realmente que pode pingar uma gotinha de álcool para tentar tirar a umidade. Se você tem certeza que não tem nenhuma lesão mais grave ou nenhuma perfuração do tímpano, até pode fazer. Eu particularmente não recomendo. Eu prefiro que as medidas mais tranquilas e que se tiver incomodado procure um médico, porque a pessoa em casa ela não vai saber como que está o ouvido. E se tiver muito machucado, muito inflamado e ela pingar álcool, vai doer, vai arder, doer demais. Vai ser muito desconfortável. Então é uma coisa que pode ser feita, tá? Mas com cuidado. Só para entender, o álcool seria na tentativa de tirar a umidade, é exatamente, isso? Água e álcool não se misturam, né? Então quando você acaba colocando uma gotinha de álcool lá dentro, você facilita a remoção desse excesso de umidade da água. Melhor não fazer, então. Bom, e dependendo da anatomia, por exemplo, eu tenho um formato de orelha ou de ouvido que ela é mais propensa a entrar água, existe isso Pode também? acontecer sim. Tem pessoas que têm um canal do ouvido um pouquinho mais reto e tem algumas pessoas que têm um canal do ouvido que lá perto do tímpano fazem uma curvinha. É coisa muito pequena, mas é uma região que realmente pode acumular um pouquinho mais de água, então tem gente que pode ter uma propensão um pouquinho maior de ter esse acúmulo. Mas aí é só tomar os cuidados, não tem o que fazer em termos de cirúrgico, por exemplo, não. É só tomar os cuidados certinho. É só tomar cuidado. Tem mais dicas pra gente ver na tela, olha lá. Fazer pressão com a mão no ouvido tapado por alguns segundos, depois soltar para permitir que a água saia. É mais ou menos aquilo que a gente estava falando. É quase aquela batidinha, então. Ou você de repente tentar criar um vácuo com a mão aqui para ver se você consegue dar uma puxadinha nessa água. Isso não vai machucar, porque você está mexendo na região da orelha, não do canal auditivo, então não vai ter nenhum trauma. Mas sempre movimentos delicados. Que às vezes incomoda tanto que até a Glaucia falou, tem gente que até pula, né? Sim, dá uns pulinhos, dá uma chacoalhadinha, vale tudo ali, o movimento pelo menos, para tentar sair. É muito desconfortável, né? Então quem está com o ouvido tapado sabe o quanto que isso incomoda. Realmente. Tem mais dicas pra gente, olha lá. Usar o secador de cabelo para ajudar a evaporar a água presa no ouvido. Isso. Então, novamente, alguns livros dão essa recomendação. O cuidado que eu falo para as pessoas é colocar o secador na temperatura baixa e numa distância maior, porque senão você colocar no máximo o teu secador e muito perto, você vai acabar queimando a pele da tua orelha, que é uma pele também muito sensível. Então, evitar colocar muito próximo. Mas pode fazer. Pode fazer, não tem problema nenhum. Coloca um pouquinho, vai mais bem distante, longe, vai aproximando, não queima. É uma coisa que pode ajudar. Legal, adorei essa dica, muito boa. Mais um na tela pra gente ver, olha lá. Fazer compressa de água quente. Eu confesso que eu fiz bastante quando era criança, eu tinha problemas de otite, eu fiz muita compressa de água quente. Dá certo? É recomendado? Quando é que a gente está pensando, então, a gente volta para aquela questão de otites diferentes. Se a gente está numa otite média aguda, você fazer uma compressa morna pode ajudar na dor, até ajudar a drenagem de uma secreção purulenta. Se a gente está pensando numa otite de verão que é causada por um excesso de umidade, se a gente colocar uma compressa molhada, a gente está colocando mais umidade em cima, então a gente vai piorar o quadro. Tanto que o tratamento do paciente, depois que ele vai no consultório, que a gente ou faz uma limpeza ou vai passar o remédio para ele pingar, a gente orienta passar uma semana, 10 dias sem molhar esse ouvido para aquela pele conseguir se regenerar e voltar ao normal. Então colocar mais umidade em cima não é uma boa ideia. Tá certo. Agora, por exemplo, se eu tô sentindo, além de uma dorzinha ou uma coceira no ouvido, uma tontura também, é um outro tipo de inflamação? Aí é um outro tipo de inflamação, você pode até, como está tudo muito próximo, o labirinto ele está bem perto, está muito grudado no nosso ouvido, ele faz parte do nosso ouvido. Então, se você tem uma inflamação de uma otite média aguda ou de uma otite média serosa, você pode evoluir com tontura. A otite externa, que é essa do verão, é mais difícil de acontecer. A mesma coisa seria, por exemplo, se eu tô com uma... Porque às vezes acontece de você estar com a dor em um lugar e sentir como se fosse um reflexo da dor em outro lugar. Então, se eu tô com uma dor de garganta, até mesmo sofro de bruxismo, né, que é muito perto dessa região, pode se confundir também com uma dor no ouvido. Com toda certeza, perfeito. A inervação, a gente tem um nervinho que desce por aqui e passa pela garganta. Então, quando você está com a garganta inflamada, cheia de pus, e você
Quando você sente aquela pontada no ouvido, muitas vezes teu ouvido não tem nada, tá normal, teu problema tá na garganta. E quando o paciente tem uma disfunção de ATM, um bruxismo, ele chega pra gente otorrino, eu tô com dor de ouvido, meu ouvido tá tapado, e quando a gente vai examinar, o ouvido não tem nada, tá em perfeito estado, mas realmente tem um problema dessa articulaçãozinha aqui que é muito próxima do ouvido, e como essa é uma região muito inervada, acaba levando a dor para esse local que tá pertinho. Interessante. Mais uma dica na tela, vamos ver qual que é agora. Aqueça um pouco de água destilada e pingue uma pequena quantidade no ouvido com conta-gotas. A gente volta para a mesma questão da compressa. Se a causa do nosso problema foi excesso de umidade, se a gente pegar água destilada, água normal e tudo, e colocar mais umidade em cima, a gente vai estar piorando, agravando esse quadro. Então, não está recomendado. Então, pelo que eu entendi, qualquer receitinha caseira que coloque aqui, pingue ou introduza alguma coisa no ouvido, nunca. Nunca. O ouvido, como você mesmo disse, é muito delicado, é tudo muito sensível, é muito inervado. Então não manipule o ouvido, não cutuque, não coloque nada. Está com desconforto, procura um profissional, procura um médico, de preferência se você conseguir na região que você está, passar num otorrino, melhor ainda, para poder fazer uma avaliação adequada e o tratamento correto. Viu só? É isso aí. Agora, tem perguntinha do público ou tem mais uma dica, Gláucia? Tem perguntinha do público, vamos ver quem mandou. Um beijo para você, Daniela, obrigada. Fone de ouvido pode causar otite? Excelente pergunta. Pergunta muito boa e a resposta é sim, pode. Tá? O ideal é que a pessoa tenha só o seu fone, né? Eu dar o ouvido direito no direito, o ouvido esquerdo no esquerdo, sempre poder estar fazendo uma limpeza, deixando esse fone limpo, porque essa troca de fone entre pessoas pode estar levando uma bactéria, um vírus e pode ser a causa de uma otite, sim. Tem mais perguntinha do público, vamos ver quem mandou agora. Muito obrigada, Fernanda, beijo para você. Gostaria de saber se quem tem um pequeno furo no tímpano pode fazer mergulhos com o uso de cilindro, aqueles mergulhos mais profundos mesmo. Então, quem tem uma perfuração no tímpano, nunca é indicado molhar esse ouvido, independente da profundidade que você vai nadar, tá bom? Como a barreira, essa proteção, ela foi prejudicada pela perfuração, pode entrar uma água no teu ouvido médio e isso pode dar uma infecção, causar uma infecção mais grave. Então, não é recomendado molhar esse ouvido. Mesmo usando o protetor nesse caso? Ainda mais no caso dela, como ela vai é um mergulho com cilindro, a profundidade vai ser maior, então não é indicado não. Mais perguntinhas? Pode mandar a sua também no @vocêbonitatv. E agora quem mandou foi a Leila. Obrigada, Leila. Criança reclama de dor no ouvido. O que fazer de imediato até ter o atendimento especializado? Perfeito. Se a criança está com dor, está chorando, está reclamando, dá algum analgésico que você já está acostumado a dar para ele, que você sabe que ele não é alérgico, que não tem nenhuma contraindicação, que o pediatra já orientou a dar quando está com uma dorzinha, quando está com uma febre, e aí procura um serviço médico. E evita qualquer coisa caseira, nada de colocar cebola, azeite, óleo e procura um serviço médico. Mas dá um remedinho para dor que já vai ajudar, pelo menos a controlar, aliviar um pouquinho até conseguir o serviço médico. Agora, se eu notar, por exemplo, algum tipo de secreção diferente no meu ouvido, quando que eu tenho que ficar alerta, preocupada e ir ao médico? Então, se já chegou no ponto de estar com a secreção saindo, drenando, antes disso, com toda certeza, você já teve dor, já teve a sensação do ouvido tapado. Então, antes de chegar nesse ponto, já tem que ir no médico. Se chegou ao ponto de drenar pus, aí tem que ir imediatamente ao médico para avaliar e fazer o tratamento. Se caso o tratamento não for feito corretamente, um simples mergulho que entrou uma aguinha, que começou uma dor, que causou uma infecção, uma inflamação, se não tratado corretamente, pode complicar bastante. Então a gente tem vários tipos de otites. Então, mas de uma maneira geral, a gente pode ter um abscesso, formar como se fosse uma bolsa de pus que tem que drenar, e pode, em alguns casos, otites médias, evoluir até para meningite. Até meningite? Então é muito grave. Olha, é bem grave. A gente tem que tomar cuidado e tratar da maneira adequada. Tá certo. Tem mais uma perguntinha. Quem mandou agora foi a Joana. Obrigada, Joana. É normal fazer lavagem de ouvido para retirada de cera todo ano? Tem uma frequência certa, um tempo certo para fazer isso? Não tem uma frequência específica, varia muito de pessoa para pessoa. Então tem paciente que faz a lavagem de 3 em 3 meses, tem gente que faz uma vez por ano, tem gente que nunca vai fazer na vida, tem gente que só faz do ouvido direito e não faz do esquerdo. Então é uma coisa que varia muito de organismo para organismo. Então não tem uma regra, mas é comum sim, tem gente que precisa.
É por conta, tem a ver com pele oleosa ou não? Tem um pouco a ver com a produção de oleosidade, mas é o que eu te falei, às vezes a pessoa tem no ouvido direito e não tem no ouvido esquerdo. Certo. Tá? Então é mais uma predisposição daquele organismo, daquele ouvido a estar produzindo a cera. Agora, muito tem se falado de você ter uma boa alimentação, enfim, né, uma atividade física, para você ter a imunidade em dia do seu corpo. Agora, no caso da otite, a imunidade também influencia? Toda vez que a gente pensa em alguma infecção, significa que aquele vírus ou aquela bactéria, naquele momento, conseguiu ser mais forte do que o teu sistema imunológico. Então, se você tem uma vida saudável, come bem, dorme bem, pratica atividade física, teu organismo vai estar bem. Se você está bem, é mais difícil que você fique doente, que você desenvolva problemas. Tá certo. Tem mais perguntinha do público. Vamos ver quem mandou agora. Um beijo para você, Simone. Obrigada. Tenho bruxismo e estou sentindo incômodo no ouvido. Pode ser do bruxismo mesmo ou pode ser algum outro problema? Pode ser do bruxismo, igual a gente falou. Pessoa que range os dentes ou que aperta e tem uma disfunção dessa articulação, que a articulação temporomandibular, ela pode ter aquela sensação de ouvido tapado, a dor que pode irradiar para toda essa região temporomandibular. Então pode ser do bruxismo, sim. Até um zumbido no ouvido. Um zumbido, sensação de ouvido tapado, pode ser decorrente de um problema ortodôntico. Por isso que precisa procurar o médico, porque às vezes são tantas variáveis aí dentro de um problema ou dentro de uma dor que você está sentindo. Então, olha, não façam nada. A xizinha, qualquer coisinha para colocar no ouvido. Aprendemos aqui hoje que não pode de jeito nenhum e eu agradeço demais a sua presença aqui hoje. Muito bom começar o ano com tanta informação importante para a gente se cuidar. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, um feliz ano para todo mundo e fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Quem quiser conversar com o doutor Alexandre Colombini, que é otorrinolaringologista, pode ir até o Instagram, que é DR de doutor, né? Alexandre Colombini. Alexandre Colombini. Tem o telefone também, que é 11 São Paulo, 976761983. 976761983. Muito obrigada, até a próxima. Até.